Bem, meus amigos, olá mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Santos e conduzo aqui as atividades da Casa da Pesquisa Operacional. E neste final de ano, de 2021, a Casa da Pesquisa Operacional traz mais um presente para vocês. Nós estamos agora lançando uma nova playlist dedicada somente à resolução de exercícios voltados para concursos públicos, exercícios de engenharia de produção, de pesquisa operacional e de estatística. É claro que, se houver demanda e se o público estiver gostando e pedindo, nós podemos estender esses exercícios, né, essas resoluções, para outras áreas, como gestão da qualidade, PCP e outras áreas da engenharia de produção, né? Mas, inicialmente, começaremos por essas que eu falei, né? Notadamente, pesquisa operacional e estatística, porque serei eu mesmo que irei resolver as questões passo a passo, explicando, né? Passo a passo de cada questão. E aí, havendo demanda, eu trago outros professores convidados para falar sobre ergonomia, segurança do trabalho, e outras áreas, planejamento estratégico e outras áreas da engenharia de produção. Mas, por enquanto, vamos começar principalmente com pesquisa operacional e estatística. Então, essa nova playlist, ela visa contribuir, né, como a nossa proposta aqui na Casa da Pesquisa Operacional, contribuir ainda mais para que você consiga realizar o seu sonho de conquistar a sua vaga no concurso público em 2022. Então, a Casa da Pesquisa Operacional já vinha com duas frentes, né? Uma frente voltada para quem deseja se dedicar à carreira acadêmica. Então, a Casa da Pesquisa Operacional já vinha com essa pegada de contribuir para quem deseja entrar num mestrado, num doutorado, em PO, engenharia de produção, ou em áreas multidisciplinares. E nós vínhamos também com uma abordagem voltada para a aplicação dos métodos da PO no mercado, de maneira geral, né? Para que os métodos da pesquisa operacional não fiquem restritos ao ambiente acadêmico. Eu sempre falo isso aqui. Isso não faz o menor sentido, né? Os nossos métodos da PO, eles precisam ser aplicados em problemas reais da sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Senão, não faz sentido, né? Eu sempre falo isso aqui de maneira recorrente. Então, agora estamos abrindo aí uma terceira via, que é a preparação do público para concursos públicos, né? Então, temos aí três linhas, né, aqui na Casa da Pesquisa Operacional. Preparação para quem quer a vida acadêmica, mestrado, doutorado em engenharia, engenharia de produção, pesquisa operacional, administração, economia, áreas correlatas, né? Então, uma vertente acadêmica, uma vertente de mercado, para quem deseja aplicar os métodos da PO no seu ambiente ali organizacional, e agora uma terceira frente voltada para preparação para concursos públicos. E eu decidi fazer isso porque eu percebi que há uma demanda muito grande dos alunos, principalmente de engenharia de produção, desejam fazer concurso para a Petrobras, para a Marinha, para o INPI, para o IBGE, na área de engenharia de produção, PO, estatística, né? E, antes de me dedicar à área acadêmica, a partir de 2010, né, antes de me tornar pesquisador na área de PO,
Eu dei aula durante muitos anos, quase 20 anos, preparando jovens e adultos para concursos públicos. Então, já dei aula em vários cursinhos preparatórios, pré-militares, pré-vestibulares. Então, já tenho essa expertise, já tenho esse trato de lidar com questões de concursos públicos. Então, pensei, por que não, né? Por que não ajudar as pessoas explicando passo a passo essas questões, né, que notadamente exigem um certo embasamento matemático. Então, hoje estamos começando com a primeira questão. Toda semana eu vou lançar uma bateria de exercícios, né, ou exercícios específicos, de pesquisa operacional e de estatística, e vou resolver aqui passo a passo com vocês. E hoje nós vamos ver uma questão de grafos que caiu na prova para engenheiro de produção da Marinha em 2015. É uma questão de CPM, né, que é o Critical Path Method, que eu posso dizer para vocês assim, que 99% dos concursos que abrem vagas para engenheiro de produção sempre cai uma questão de cálculo do caminho crítico. Seja da Marinha, seja a prova da Marinha, seja a prova do ENAD, seja da Petrobras, a chance de cair uma questão que mande você calcular o caminho crítico é muito grande. Então, esse é um conteúdo fundamental na sua preparação para um concurso público na área de engenharia de produção e, principalmente, dentro aí do conteúdo da pesquisa operacional. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, está aí, né? Como vocês podem ver, questões de concurso. Então, nós trabalharemos aí né? Dentro aí das engenharias, né? Nós trabalharemos aqui na engenharia de produção e com questões eu vou resolver passo a passo questões de pesquisa operacional e de estatística. E vocês verão aqui comigo que, uma vez dominados os conceitos basilares, não tem nada demais, né? Vocês verão que dá para resolver com muita tranquilidade as questões, são até relativamente fáceis, não são difíceis, né? E vocês vão ver isso. Então, essa é a nossa primeira questão da nossa playlist. Foi o concurso da Marinha, de 2015, a prova para engenheiro de produção. O assunto é pesquisa operacional, né? E dentro da pesquisa operacional, nós temos aí o CPM, que, como eu disse, é o Critical Path Method, que é um método super conhecido, né? O método do caminho crítico, e que é uma matéria assim, que vocês não podem descuidar. Cai demais em tudo que é concurso. Muitíssimo importante dominar esse conceito, né? O método do caminho crítico. Nessa playlist, vocês verão que eu vou me preocupar tão somente em resolver a questão e explicar como eu resolvi, né? Eventualmente, eu posso relembrar algum conceito, alguma fórmula, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é resolver a questão. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a parte conceitual, a parte teórica do assunto, vocês podem buscar o conceito, né, em outra aula, em outro vídeo, que vocês vão encontrar aqui dentro do canal da Casa da Pesquisa Operacional. Por exemplo, eu vou resolver essa questão do método do caminho crítico. Se vocês ficarem com alguma dúvida, não entenderem ou faltar alguma parte conceitual, eu já dei essa aula aqui dentro do canal da Casa da Pesquisa Operacional, já dei essa aula explicando passo a passo a diferença entre o PERT, o CPM, como calcular o caminho crítico. Fiz vários exercícios, vários e vários exercícios nesse vídeo, né? Então, aqui no final dessa questão, eu vou colocar o link para a aula completa, para o vídeo completo
do Critical Path Method, tá bom? Mas aqui o nosso foco agora é só resolver a questão, não é abordar todo o assunto Critical Path Method. Ok. Bem, então, essa é a questão que caiu na Marinha, na prova de engenheiro de produção, e aí ela fala assim, ó, considere a rede esquematizada representada na figura abaixo. Então, aí nós temos um grafo, né? E, nesse caso, é um grafo orientado, porque, né, eu tenho aqui os vértices, né? Ou nós, eu tenho aqui os vértices do grafo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essas linhas, né, se não tiverem essa orientação, essa seta, elas são chamadas de arestas. Mas como elas estão orientadas, né, elas estão com uma setinha, então elas são chamadas de arcos. Então, isso aqui é um arco, né? Isso aqui é um arco. Então, nós temos aqui um grafo, o que nós chamamos, né? Cadê minha caneta, que eu não estou enxergando? Então, nós temos aqui um grafo orientado. Um grafo orientado, né? Isso aqui, essa figura, é um grafo orientado, porque as linhas aqui que saem de um vértice para o outro, elas têm orientação. Por isso, ele é um grafo orientado. Vamos lá. Continuando, então, vamos ver o que a questão pede. Então, ela fala assim, ó, considerando os tempos de execução em dias, então está aqui, conforme a tabela ao lado. Então, temos aqui essa tabelinha, né? Então, temos aqui a atividade, né? O arco indo do vértice 1 para o vértice 2 leva 2 dias. O arco indo do vértice 1 para o vértice 3 leva 3 dias. O arco indo do vértice 2 para o vértice 4 leva 2 dias. O arco indo do vértice 3 para o vértice 5 leva 4 dias. O arco indo do vértice 4 para o vértice 5 leva 4 dias. O arco indo do vértice 4 para o vértice 6 leva 3 dias. E o arco indo do vértice 5 para o vértice 6, aqui 5 para o vértice 6 leva 5 dias. E aí, nós temos aqui os seguintes itens, né? Letra A, quais são as folgas ao longo da rede? 2 pontos. Qual é o caminho crítico? 2 pontos. E qual é o tempo total de execução do projeto, né? Então, toda vez que eu tenho um projeto, eu posso representá-lo na forma de uma rede, como essa, ou na forma dessa tabela. Tanto faz. A rede e a tabela são 2 maneiras de representar a mesma coisa em um projeto, em que vocês podem observar que certas atividades elas podem acontecer paralelamente e outras precisam acontecer sequencialmente, né? Bem, e aí qual é o primeiro passo? O primeiro passo, vou colocar essas durações. Então, aqui, vou colocar aqui, ó, primeiro passo. Vou escrever aqui. Primeiro passo. Eu vou colocar aqui nos arcos, eu vou colocar sobre os arcos, as durações de cada atividade. Né? Então, se vocês olharem lá naquela tabelinha que eu acabei de mostrar, eu tenho aqui, do vértice 1 para o vértice 2, eu tenho uma duração de 2 dias. Do vértice 1 para o vértice 3, eu tenho uma duração de 3 dias. Do vértice 2 para o vértice 4, eu tenho uma duração de 2 dias também.
Do vértice 4 para o vértice 6, eu tenho uma duração de 3 dias. Do vértice 4 para o vértice 5, eu tenho uma duração de 4 dias. Do vértice 5 para o vértice 6, eu tenho uma duração de 5 dias. E do vértice 3 para o vértice 5, eu tenho uma duração de 4 dias. Então, aqui, né, agora, eu não fiz nada. Eu só peguei as durações de cada atividade, lá naquela tabelinha, e coloquei aqui em cima, né, de cada A. Né? Então, agora que começa, efetivamente, o cálculo, eu vou descobrir qual é o caminho crítico e qual é a duração dele. Né? Então, na letra A, vamos lá, o que ele pede? Ele pede as folgas e qual é o caminho crítico e o tempo de execução. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, eu vou mudar de cor aqui a minha canetinha, para ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos lá. Então, se eu seguir, observem que eu posso seguir vários caminhos diferentes, partindo do vértice 1 e chegando no vértice 6. Então, se eu sair do 1 para o 2, né, eu concluo aqui essa atividade aqui em 2 dias, né, porque eu vou levar esses 2 dias aqui. E daqui para cá, eu concluo essa atividade aqui em 3 dias. Né? Vou sair aqui do evento 1, vou chegar aqui no 3. Se eu sair desse vértice 2 e for para o vértice 4, então, eu já levei aqui, já tive aqui 2 dias de duração, vou levar mais 2 dias fazendo essa atividade aqui, de 2 para 4, né? E aí, vou chegar aqui no vértice 4 com quanto tempo? Vou chegar aqui em 4 dias, certo? Porque são esses 2 dias aqui, mais esses 2 dias aqui. Então, 2 com 2, vou chegar aqui com 4 dias. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu já levei 3 dias, né? Que são esses 3 dias aqui. E aí, agora eu vou levar aqui, né? Eu vou demorar aqui nessa atividade mais 4 dias. Então, 3 mais 4, eu vou chegar nesse vértice 5 em 7 dias. Tudo bem? Então, aqui eu vou levar 4 dias, né, para chegar no vértice 4, e aqui para chegar no vértice 5 eu vou levar 7 dias. Bem, agora, quando eu chego no 4, eu tenho 2 possibilidades. Né? Eu tenho uma bifurcação aqui, eu posso seguir para cá, ou eu posso seguir para cá. Né? Se eu seguir do 4 para o 6, eu vou levar, eu já tenho 4 dias aqui, 4 mais 3, eu vou completar aqui esse caminho, né, em 7 dias. Esse caminho aqui de cima, né, do 1 para o 2, do 2 para o 4 e do 4 para o 6. Eu vou concluir em 7 dias. Bem, agora, se eu seguir aqui por baixo, né, nessa bifurcação, 4 dias mais 4, eu vou levar aqui 8 dias, né? Então, 2 com 2, 4. 4 com 4, 8. Eu vou chegar aqui em 8 dias. E aí, o que eu vou fazer agora? Observem que, se eu fizer o caminho por baixo, 1, 3, 5, eu levo 7 dias, que são 3 dias mais 4 dias. Né? E se eu fizer esse caminho 1, 2, 4, 5, eu vou levar 8 dias. Como isso aqui representa um projeto, quer dizer que todas as atividades elas precisam ser executadas, né? Necessariamente. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero descobrir o caminho crítico, eu vou abandonar esses 7 dias e vou ficar com maior valor. Porque
Um caminho leva 7 dias, outro caminho leva 8, mas eu tenho que percorrer todos os caminhos, né? Não pode ficar nenhuma atividade de fora. Então, vou levar em consideração o tempo sempre do maior caminho. Então, se eu tenho um caminho que leva 7 dias e outro caminho que leva 8, eu vou considerar o de 8, porque se eu tiver feito o de 8, eu terei feito o de 7. Tudo bem? Então, eu desconsidero, como eu tenho 2 valores aqui, abandono o menor valor e fico com o maior valor. E agora? Agora eu concluo o projeto, né? Eu saio aqui de 8 dias e venho aqui para a atividade 6, que leva 5 dias, né? E aí, 8 mais 5, eu vou ter 13 dias. E aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, como eu falei, né? Se eu seguir o caminho de cima, 1, 2, 4, 6, vou ter um caminho com uma duração de 7 dias. E se eu seguir o caminho 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6, eu vou levar 13 dias. Então, qual vai ser a duração do meu projeto? Já que eu tenho que executar todo o projeto. Então, a duração do meu projeto vai ser de 13 dias. Essa é a duração do caminho crítico. Então, eu abandono o menor valor e fico com o maior valor, né? Então, vamos lá. Então, na letra A, ele pergunta... Então, vamos botar aqui. Na letra A, ele pergunta sobre as folgas. Na letra B, ele pergunta qual é o caminho crítico. Caminho crítico. E na letra C, ele pergunta a duração do projeto. Tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar pela letra B. Eu vou começar destacando o caminho crítico. O caminho crítico, qual é o bizu? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um bizu para ninguém esquecer, ó. Bizu. Né? O que é o caminho crítico? O caminho crítico é o caminho que vai do início ao fim do projeto e que tem a maior duração. É o caminho que tem a maior duração. É o caminho que tem a maior duração. Então, vocês vejam só, eu tenho um caminho aqui, ó, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6. Quer dizer que foi do início ao fim do projeto, né? Começou no vértice 1 e chegou no vértice 6. Tem a duração de 7 dias, né? E eu tenho um outro caminho, por exemplo, que vai de 1 para 3, né? De 3 para 5 e de 5 para 6, que tem a duração de 12 dias. 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. E eu tenho um outro caminho que vai de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, que tem a duração de 13 dias. Então, os meus caminhos que começam em 1 e terminam em 6 têm quais durações? 7, 12 e 13. Então, no nosso caso, como todas as atividades precisam ser feitas, o meu caminho crítico ele vai ter a duração de 13 dias. Essa é a solução do problema. Então, é só guardar isso, que o caminho crítico é o caminho de maior duração. Né? Então, deixa eu envolver aqui o bizu, né? O caminho aqui de maior duração. Que, embora seja o caminho de maior duração, será a duração mínima do projeto, porque o projeto precisa realizar todas as atividades, então esse meu projeto como um todo vai levar no mínimo 13 dias, que é a duração do caminho crítico. Né? Então, ele pede ali, ó, vou colocar outra cor, então vou começar pela letra B, que é o caminho crítico. Então, vou colocar outra cor aqui, vou colocar o azul.
Então, qual é o caminho crítico do nosso projeto? O caminho crítico é esse aqui, ó. Então, eu começo aqui no 1, vou do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 5 e do 5 para o 6. Então, esse é o meu caminho crítico, né? Então vamos colocar aqui. Então, o meu caminho crítico é do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 5 e do 5 para o 6. Esse é o meu caminho crítico, né? E aí ele pede a duração do caminho crítico. Então, eu poderia fazer o quê? Então, a duração do meu caminho crítico é só eu somar, né? Então, eu vou pegar aqui duração. Então, do 1 para o 2, eu tenho quantos dias? 2 dias, né? 2 dias. Do 1 para o 2, 2 dias. Mais. Do 2 para o 4, mais 2 dias. Mais. Do 4 para o 5, mais 4 dias. Mais. E do 5 para o 6, 5 dias. Então, 2 com 2, 4, com 4, 8, com 5, 13 dias. Essa é a duração do meu projeto, que é a duração do caminho crítico, né? Então, vou ter observação, ó. A duração de todo projeto, é a duração do caminho crítico. Por isso que o caminho crítico é tão importante. É a duração do caminho crítico. Tudo bem? E aí, por último, eu vou falar aqui nas folgas, né? Então, ele quer saber as folgas desse caminho. Então, observa o seguinte, o caminho crítico, ele não tem folga. A folga dele é 0. Se atrasar qualquer atividade do meu caminho crítico, o meu projeto todo atrasa. Por isso que o caminho crítico ele é tão importante, né? E por isso que ele está dentro aí da pesquisa operacional, porque ele serve justamente para apoiar a tomada de decisão. O engenheiro que está lá como gerente do projeto, ele tem que ficar super atento ao caminho crítico, às atividades que compõem o caminho crítico. Por quê? Porque se qualquer atividade do caminho crítico atrasar, o projeto todo atrasa. E muitas vezes isso implica em multas, né, de milhões de dólares e, né, problemas judiciais e por aí vai. Então, a duração do projeto é a duração do caminho crítico. E o meu caminho crítico não tem folga. Ou seja, eu não posso atrasar nenhuma atividade do meu caminho crítico. Nenhuma, né? Então, eu não posso atrasar de 1 para 2, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu não posso atrasar aqui de 1 para 2, eu não tenho folga. Eu não posso atrasar de 2 para 4. Eu não posso atrasar de 4 para 5. Não posso atrasar de 5 para 6. Por que eu não posso atrasar? Eu não posso atrasar porque essas atividades elas compõem o meu caminho crítico. Ou seja, já é o meu caminho de maior duração. Se eu atrasar qualquer uma dessas atividades, o meu projeto vai passar de 13 dias. Mas eu tenho outras atividades que eu posso atrasar, né? Então, aqui, ó, então vamos ver, por exemplo. Então, vou pegar aqui, ó, vou colocar em outra cor aqui, vou colocar em amarelo. Então, por exemplo, essas duas atividades aqui, ó, essas duas aqui, de 1 para 3 e de 3 para 5, eu posso atrasar, né?
porque elas não estão aí na rota do meu caminho crítico. E essa atividade aqui também, né, de 4 para 6, eu também posso atrasar, né? Porque ela também não faz parte, não está aí no trajeto, né, do meu caminho crítico, né? Então, observa só. Então, se eu olhar aqui em cima, né, eu tenho aqui o vértice 1, então vamos voltar aqui. 1, né? Do 1 veio para o 2, 2 dias, do 2 para o 4, né? 4 dias. E aqui, mais 3 dias, 7 dias. Tá? 7 dias, esses 7 dias aqui, para 13, eu ainda tenho uma folga de, então aqui, ó, de 7 para 13, eu tenho uma folga de quanto? Eu tenho uma folga de 6 dias. Eu tenho uma folga aqui de 6 dias, né? Só que nesse caminho que eu mostrei, 1, 2, 4, 6, nem de 1 para 2 pode atrasar, né? Aqui, cadê? Não estou vendo aqui mesmo. Nem de 1 para 2 pode atrasar, eu não tenho folga, porque tem esse arco azul que faz parte do caminho crítico. E nem de 2 para 4 pode atrasar, porque tem esse arco azul que também faz parte do caminho crítico. Eu só posso atrasar esse arco aqui, ó, amarelo, que eu estou destacando aqui, ó, de 4 para 6. Eu posso atrasar ele em até 6 dias, né? Eu tenho uma folga aqui de 6 dias. Por quê, né? Eu vou ter aqui mais 6 dias, né? Vou botar aqui, ó, mais 6 dias. Então, ao invés de levar 3, ele pode levar 9 dias, né? Eu tenho uma folga, vou botar aqui, ó, de 6 dias. Ao invés de levar 3 dias, essa atividade ela pode levar 9 dias. Porque aí 2 mais 2, 4, 4 mais 9, 13, vai bater com a duração do caminho crítico, né? Então, tem uma folga de 6 dias nessa atividade de 4 para 6. Quer dizer que se a minha atividade ali, a minha obra, atrasar até 6 dias, atividade de 4 para 6, do vértice 4 para o vértice 6. Se ela atrasar até 6 dias, ok. Se ao invés de ela levar 3 dias, ela levar 9 dias, ok. Aquele meu caminho de cima, 1, 2, 4, 6, ao invés de levar 7 dias, vai levar 13, e aí vai coincidir com o caminho crítico, né? E a minha outra folga é aqui embaixo, né? Atividade 1 para 3 e de 3 para 5. Observe que esse outro caminho, 1, 3, 5, 7, ele tinha duração de 12 dias, né? 12 dias aqui, ó, de 1 para 3, de 3 para 5 e de 5 para 6, né? 3 com 4, 7, com 5, 12. Então, na verdade, aqui nesse trajeto, de 1 para 3, de 3 para 5, eu tenho uma folga aqui nesse pedaço aqui, né? Nesse trecho, eu tenho uma folga aqui de 1 dia. 1 dia. Porque ou aqui, ou esse cara aqui, ou esse aqui, ao invés de 3, pode levar 4, e aí 4 com 4, 8, com 5, 13, ou então esse aqui continua 3, esse aqui continua 3, e esse 4 pode virar 5, que aí 3 com 5, 8, com 5, 13. Então, nesse trecho, eu tenho uma folga de 1 dia. Então, respondendo ali a pergunta da questão, né? Então, respondendo ali a pergunta, então, quais são as folgas, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou voltar aqui para o azul. Então, quais são as folgas? Então, vamos colocar aqui. Então, eu tenho uma folga da atividade 4 para a atividade 6, eu tenho uma folga
eu tenho uma folga de 6 dias. Ou seja, essa atividade, ao invés de durar 3 dias, ela pode durar, no máximo, 9 dias. O meu projeto vai continuar dentro do prazo, né? E depois eu tenho uma outra folga. Em qual trecho? Né? Em qual atividade? Eu tenho uma outra folga de 1 para 3, de 3 para 5. Nesse trecho, eu tenho uma folga de 1 dia. Tenho uma folga de 1 dia. Porque esse meu caminho 1, 3, 5, 6 tem 12 dias. Se eu atrasar, a atividade de 5 para 6 não pode atrasar, porque ela está no caminho crítico. Então, só pode atrasar de 1 para 3 ou de 3 para 5, e nesse trecho só pode atrasar 1 dia, né? Então, aqui está o gabarito. Essa é a solução da questão, né? É o gabarito da questão. Uma questão da prova de engenheiro da Marinha, para quem é formado em engenharia de produção, né? Não é uma questão trivial, não é uma questão que você faz de cabeça, mas também não chega a ser uma questão absurdamente difícil, né? Não chega, se você dominar o conceito, o que é o caminho crítico, o que é o Critical Path Method, o que é uma folga, né? Você consegue naturalmente fazer a questão. Mas o que tem que ficar na sua cabeça? O que tem que ficar na sua cabeça é que eu tenho vários caminhos que partem do vértice inicial, do início do projeto, e chegam até o final do projeto, e o meu caminho crítico vai ser aquele caminho de maior duração. E esse caminho de maior duração será exatamente a duração do meu projeto e será exatamente o caminho crítico. Ou seja, as atividades que compõem esse caminho de maior duração, elas não podem atrasar nenhum dia, porque se elas atrasarem um dia sequer, elas vão atrasar o projeto como um todo. Então, o engenheiro, o gerente do projeto, ele tem que ficar super atento às atividades que compõem o caminho crítico, porque se elas atrasarem, elas comprometem o projeto como um todo, né? Então, veja que é uma questão muito simples, né? Muito tranquila. Se você dominar a parte conceitual, você consegue resolver numa boa, né? Então, aqui, por exemplo, ó, vou fazer aqui mais uma vez, só para facilitar a visualização. Ó. Você tem, ó, vou apagar aqui, ó. Apagar, ó. Então, vou preencher aqui de novo, só para vocês visualizarem mais uma vez, porque é o que eu sempre falo, né? O ato de ensinar, a gente não pode ter pressa, a gente tem que ensinar com calma para que todo mundo aprenda, né? Ensinar e pressa são duas palavras que não combinam. E eu gosto de explicar até que todo mundo entenda, não fique a menor dúvida sobre a questão ou sobre o conteúdo, né? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó, vou preencher aqui o grafo. Ó. Então, aqui leva 2 dias, né? Aqui eu tenho 2 dias, aqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, 4 dias e 3 dias. Para você matar a questão, o X da questão é você matar o caminho crítico. Se você matar o caminho crítico, você vai resolver a questão. Tá? Esses valores, eles não saíram da minha cabeça. Foi aquela tabelinha, essa tabelinha aqui que foi dada. Está aqui. Né? Esses valores eu tirei daqui e coloquei lá no meio, na minha rede. Esses valores aqui dessa tabelinha. Né? Coloquei aqui na minha rede. E aí é só você vir aqui e colocar os possíveis caminhos. Ó. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho do 1 para o 2, do 2 para o 4 e do 4 para o 6. Dura quanto tempo? Aqui, ó. Tem esse caminho aqui em cima, ó. Né, ó. Aqui, ó.
2 com 2, 4. 4 com 3, 7. Então, vou colocar aqui, ó, 7 dias. Né? Depois eu tenho outro caminho, ó, que é aqui por baixo. Ó. Caminho que começa no 1 e termina no 6. Né? Então, eu tenho aqui, ó, do 1 para o 3, do 3 para o 5 e do 5 para o 6. Qual é a duração? Ó? 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 dias. Essas são as únicas possibilidades de sair do 1 e chegar no 6? Não. É até meio que uma pegadinha que a questão quer colocar, né? Ela quer justamente colocar um caminho em cima, um caminho, né? Pela parte de cima do grafo com 7 dias, um na parte de baixo do grafo com 12 dias, e aí você não percebe que tem mais um caminho aí no meio que leva 13 dias, que é justamente o caminho crítico, né? Então, deixa eu mudar aqui a cor para a gente visualizar. Eu tenho mais uma possibilidade aqui, né, de caminho. Eu tenho aqui, ó, aqui, né, ó, aqui, desceu, né, e veio para cá. Então, eu tenho mais uma possibilidade de caminho. Eu tenho, vou colocar aqui, né? Eu posso sair do 1 ir para o 2, do 2 ir para o 4, do 4 ir para o 5 e do 5 ir para o 6, né? Então, tem a duração aqui, 2, 2 com 2, 4, 4 com 4, 8, 8 com 5, 13 dias. Pronto, aqui eu fiz o problema exaustivamente, né? Então, repare só as durações dos caminhos. 7 dias, 12 dias e 13 dias. O que eu falei no outro slide? Que o caminho crítico é o caminho que parte do primeiro vértice, chega no último com a maior duração. 7, 12 e 13, quem tem a maior duração? O 13. Então, esse é o caminho crítico. Né? Então, já matei. Ó, com isso, eu já mato a letra B e a letra C. Eu já sei que o caminho crítico é 1, 2, 4, 5 e 6, e já sei que a duração do projeto é de 13 dias. Reparem que a questão ela é um pouco maliciosa, porque na letra C, a questão na prova, ela não pergunta qual é a duração do caminho crítico. Ela pergunta sobre a duração do projeto. Quer dizer que a questão da Marinha, ela já exige que você saiba que a duração do projeto é a duração do caminho crítico. Entenderam? Né? Porque ele poderia pedir, na letra B, qual é o caminho crítico? Aí você coloca 1, 2, 4, 5, 6. Ok. Se na letra C ele pergunta qual é a duração do caminho crítico, você não teria dúvida. A duração do caminho crítico é 13 dias. Mas ele não perguntou aqui, ó. Vamos voltar ali, ó. Ele não perguntou a duração do caminho crítico, olha lá, ele perguntou o tempo total de execução do projeto. Quer dizer, conceitualmente, você tem que saber, você precisa saber que o tempo total de execução do projeto é o tempo do caminho crítico. Né? Então, se o caminho crítico, na letra B, eu achei o caminho crítico e ele tem a duração de 13 dias, na letra C, o tempo total de execução do projeto será de 13 dias, que é a duração do caminho crítico. Né? Então, tem meio que uma pegadinha aí. Né? E aí, no caminho crítico, você mata as folgas, né? Porque no primeiro caminho, né? Ali no de 7 dias, ó. Então, eu já sei que a duração do projeto é 13 dias. Então, esse aqui é o tempo de execução do projeto. Execução do projeto. Né? Então, se eu tenho um caminho que leva 7 dias, de 7 para 13, eu tenho uma folga de quanto? De 6 dias. Então, aqui eu tenho uma folga de 6 dias. Né? E aqui embaixo, 12 dias. Para 13, eu tenho uma folga de 1 dia. 1 dia. Né? Só que
Tem outra questão aí. Embora eu tenha uma folga de 6 dias, eu não posso atrasar as atividades que estão no percurso ali do caminho crítico. Então, nessa primeira aqui, né, que eu tenho uma folga de 6 dias, eu não posso atrasar nem a atividade de 1 para 2, nem a atividade de 2 para 4. Eu não posso atrasar nem essa, nem essa. Por quê? Porque ela está no meio do caminho crítico, né? Quer dizer, eu só posso atrasar, eu só posso ter essa folga aqui de 6 dias nessa atividade aqui de 4 para 6, que é essa aqui, porque ela não está na rota do meu caminho crítico. Deu para entender isso? Embora esse percurso 1, 2, 4, 6 tenha uma folga de 6 dias nele, porque a duração dele é de 7 dias, esses 6 dias de atraso não pode acontecer em qualquer atividade. Só pode acontecer da atividade do vértice 4 para o vértice 6, porque nos outros 2 arcos eles estão dentro do meu caminho crítico. E a mesma coisa é aonde eu tenho a folga de 1, né? Essa folga de 1, essa folga de 1 é aqui embaixo, né? Mas ela só pode acontecer aonde? Ela só pode acontecer aqui, ó, de 1 para 3 ou de 3 para 5. Por quê? Porque a atividade aqui, 4 para 6, ela compõe o meu caminho crítico. E nenhuma atividade do caminho crítico pode atrasar, porque senão atrasa o projeto como um todo, né? Bem, tentei fazer da maneira mais detalhada possível, né? Na verdade, eu fiz 2 soluções diferentes para o mesmo problema. Na verdade, não são diferentes, é a mesma solução, né? Mas tentei fazer 2 abordagens visando facilitar o entendimento, né? Fiz essa aqui e depois eu refiz, né? Fiz essa aqui e depois eu refiz com a figura lá do início, tá? Então, meus amigos, vou aqui manter. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu acredito que nós já começamos aí com o pé direito. Como eu disse, estamos abrindo aí mais uma playlist dentro aqui do canal da Casa da Pesquisa Operacional, e essa playlist será totalmente dedicada à resolução de questões de concursos públicos, questões de PO e de estatística. E aí eu já fiz uma coletânea de provas, eu peguei provas da Marinha, provas da Petrobras, provas do INPI, IBGE, TRT, ENAD, já peguei várias questões de provas, de concursos, para compor aqui o meu banco de questões, e a cada encontro eu vou resolver uma questão passo a passo, explicando, assim como eu fiz hoje, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai entender, e se não entender, é só colocar o comentário aqui no YouTube, coloca lá no comentário: professor, não entendi o passo que o senhor calculou o caminho crítico. Professor, não entendi por que a duração do projeto é igual à duração do caminho crítico. Se você ficar com qualquer dúvida, é só colocar sua dúvida aqui nos comentários, que eu irei tirar sua dúvida, tá bom? E com isso, então, eu espero poder realizar o seu sonho de conquistar sua vaga num concurso público, num bom concurso, conquistar a sua estabilidade, né? Construir uma carreira de sucesso e, enfim, né? E assim a gente poder construir uma sociedade cada vez melhor. Esse é o nosso compromisso aqui na Casa da Pesquisa Operacional. Então, como eu falei, nós seguimos em 3 linhas, né? Aplicar PO em problemas reais da sociedade, quer dizer, tem um cunho mais de mercado, mais corporativo, lançar mão da PO para seguir uma carreira acadêmica, para quem deseja fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e agora abrimos mais essa frente, que é preparar, né, os membros aí da Casa da Pesquisa Operacional, as pessoas que nos assistem, preparar para concursos públicos
onde essas questões são exigidas. E eu entendo que é um conteúdo super específico, você não encontra uma explicação detalhada passo a passo, nem aqui no YouTube, nem em lugar nenhum, né? Não tem apostila, não tem livro, não tem... Então, assim, eu entendo que nós estamos oferecendo aqui um conteúdo super exclusivo e que vai ajudar muito aí na sua preparação para um concurso, tá? Então, qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. E o nosso lema aqui, como sempre, é: a pesquisa operacional é para todo mundo.